Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Domingo passado, nós estudamos o capítulo 8. Hoje, nós vamos começar a estudar o capítulo 9. Começar porque eu resolvi dividir o capítulo 9 em 5 mensagens. 5 mensagens, ou 5 sermões, com um único tema: Deus é fiel em meio à nossa infidelidade. Hoje, nós vamos nos ater só aos versos de 1 a 3 do capítulo 9. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Como disse, nós vamos estudar o capítulo 9, a partir de hoje, considerando 5 mensagens, ou 5 sermões, a partir de um único tema: Deus é fiel em meio à nossa infidelidade. Deus amado, Deus santo, nós estamos diante da Tua santa e bendita palavra e desejamos ouvir Tua voz. Já cantamos e, portanto, neste momento, desejamos ouvir-te, desejamos que Tu venhas falar conosco. Em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Deus é fiel em meio à nossa infidelidade. O capítulo 9 destaca a fidelidade de Deus em contraste com a infidelidade do seu povo. Em outras palavras, o capítulo 9 destaca a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus e, ao mesmo tempo, o pecado, a desobediência do seu povo. Nós percebemos isto quando observamos 2 expressões que aparecem precisamente nos versos 16 e 17. Uma expressão referindo-se à infidelidade do povo, ao pecado do povo. E a outra expressão referindo-se à fidelidade de Deus, à bondade de Deus, à graça de Deus para com o povo. Vejam que a expressão que aparece no verso 16 é eles, porém, referindo-se ao pecado do povo. Já a expressão que aparece no verso 17 é tu, porém, referindo-se à fidelidade, à bondade, à misericórdia de Deus para com o povo, mesmo sendo isto é, o povo infiel. Por esta razão que eu resolvi pensar com vocês neste tema. Deus é fiel em meio à nossa infidelidade. Deus é
bondoso para conosco, gracioso para conosco, mesmo sendo-nos infiéis, muitas vezes, mesmo sendo-nos desobedientes, muitas vezes. Quando observamos os versos de 1 a 3, nós notamos um ponto fulcral, principal, que é o arrependimento do povo. Nós, pensando neste tema, Deus é fiel em meio à nossa infidelidade, podemos dizer que Deus é fiel em meio à nossa infidelidade, porque é o próprio Deus que nos conduz ao arrependimento. Foi Deus que conduziu o povo ao arrependimento, ao reconhecimento dos seus pecados, da sua infidelidade, da sua desobediência, da vivência na contramão da vontade de Deus. Irmãos e irmãs, é impossível alguém se arrepender sem que Deus, por meio do Espírito Santo, o faça arrepender dos seus pecados. Daí a razão de entender que o ponto fulcral, fundamental, dos versos de 1 a 3, que evidencia a fidelidade de Deus para conosco, é Deus fazer-nos, como fez com o povo, reconhecer que muitas vezes desobedecemos-o, somos infiéis para com o próprio Deus. Este ponto, no meu entendimento, nos leva a alguns subpontos que eu passo a apresentar a vocês. Primeiro, humildade externa reflete convicção interna. Eu já disse que o ponto central dos versos de 1 a 3 é o arrependimento do povo. E este arrependimento do povo tem a ver com a bondade, com a fidelidade de Deus. O verso 1 destaca que o povo percebe que a restauração física não havia sido suficiente. Era necessário haver uma restauração espiritual. Humildade externa reflete convicção interna. Vejam o que diz aí o verso 1. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os muros haviam sido reconstruídos, como nós já vimos quando expomos os capítulos que antecedem o capítulo 9. As famílias já haviam sido organizadas, mas há a percepção, obviamente, imprimida por Deus no coração deste povo, de que necessitavam passar por uma restauração espiritual. Eles precisavam disto. E assim, o povo, destaca o verso 1, evidencia com a atitude descrita aí no verso 1, com jejum e pano de saco, trazendo terra sobre si. Arrependimento. São atitudes que evidenciam arrependimento público e humilhação diante de Deus. Arrependimento genuíno, assim sendo, podemos dizer, começa com humildade visível, refletindo convicção interior. Esta atitude do povo, um costume no Antigo Testamento e no mundo oriental antigo. Jejum, pano de saco, cinzas,
cobrir a cabeça com terra, humildade, porque a alma havia sido conduzida a entender que este estava vivendo na contramão da vontade de Deus em desobediência. Irmãos, quando Deus toca em alguém, promovendo reconhecimento dos seus pecados, a vida deste ou desta é mudada abruptamente. O comportamento, as atitudes, o externo passa a evidenciar o interno. Essa atitude aqui do povo evidencia que houve uma convicção interna, subjetiva, do pecado, de que estava vivendo de maneira infiel a Deus, de que estava vivendo distante da vontade de Deus. Esse povo se coloca humildemente diante de Deus, em outras palavras, dizendo: Deus, pecamos contra o Senhor. Vocês sabem que Agostinho de Hipona, que viveu no fim do século IV, início do século V, em 386 depois de Cristo, se converteu aos 33 anos de idade. E este homem, em suas confissões, mostrou que de fato Deus havia tocado em seu coração, em sua alma, promovendo uma mudança radical em sua vida. Por quê? Agostinho, aos 16 anos, vivia nos braços de mulheres variadas. Foi pai muito cedo. E quando Agostinho é tocado pela graça, pelo evangelho da graça de Deus, a sua vida muda abruptamente, radicalmente. Humildade diante de Deus é evidenciada porque o interno, a alma, o coração, a disposição foi mudada. Existem muitas pessoas que vivem sem externar mudança, desprezo pelo pecado, porque de fato não foi tocada por Deus. Irmãos, é impossível Deus gerar convicção de pecado no coração de alguém e este alguém não externar com suas atitudes, com a sua vida, isto. Quando Jonathan Edwards, século XVIII, 1743, na América do Norte, Estados Unidos, foi usado por Deus como instrumento do avivamento que varreu o país à época, expunha a palavra de Deus, as pessoas caíam, porque entendiam que haviam vivido até então distantes de Deus, afastadas de Deus, caíam em convicção plena, radical, profunda dos seus pecados, da vida que estavam levando diante de Deus, mudanças notadas, transformações, vidas sendo mudadas radicalmente. O pano de saco e terra sobre a cabeça, por que não dizer sobre a vida? Aqui indica profunda convicção de pecado, tristeza profunda, dor profunda, por ter vivido
distante de Deus. Isso tem a ver com Deus ter imprimido esta convicção no coração deste povo neste momento. Irmãos, às vezes o que falta em nossa vida é esta convicção promovida pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes nós deixamos de nos colocar diante de Deus para que isto aconteça conosco e passemos a partir disso a mudar de vida radicalmente, evidenciando fidelidade, compromisso com Deus e sua palavra. O segundo subponto que nós podemos extrair dos versos de 1 a 3 é o reconhecimento coletivo do pecado por parte de todos que habitavam, portanto, Jerusalém à época. Foi um reconhecimento coletivo. Todo o povo, diz o verso 2, reconhece o seu pecado. Pais, mães, filhos, todos. Deus imprime no coração de todos a necessidade de se arrependerem, de se colocarem diante de Deus. Houve uma comoção pública, coletiva, uma unidade. Não foi a atitude de um, foi a atitude de muitos. E o povo, diz o texto, verso 2, reconhece os seus próprios pecados e os pecados dos seus antepassados. Às vezes, irmãos, a gente não desenvolve, a gente não cresce enquanto igreja, porque falta reconhecimento de vícios, de maus hábitos, de pecados presentes, que tem a ver com pecados e maus hábitos e vícios de anos, passados e passados e passados, e a igreja durante anos vivendo, evidenciando os mesmos vícios, os mesmos pecados, os mesmos maus hábitos. Talvez a razão da ausência de crescimento durante os anos de existência de uma igreja seja a falta de consciência dela de que ela deve mudar de rumo, deve deixar de praticar o que muitos membros passados dela praticaram. Maus hábitos, vícios. Vocês sabem que um mau comportamento, um vício, um pecado de um, contamina muitos. Quando uma igreja ela tem maus hábitos, maus comportamentos, pecados, não confessados, não reconhecidos, e ela começa a desenvolver, gente nova começa a chegar, essas pessoas novas começam a ser inflamadas, começam a ser contaminadas, melhor dizendo, e o negócio fica, ano após ano, vem gente, sai gente, e os mesmos vícios, os mesmos maus hábitos, os mesmos pecados são vistos. Esse povo então reconhece os seus pecados, reconhece os pecados dos antepassados, confessa os seus pecados, escancara o coração diante de Deus. Às vezes, irmãos, nós precisamos reconhecer o que nós, enquanto igreja, estamos fazendo diante de Deus, para expormos diante de Deus e clamarmos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, para que coisas relacionadas à nossa vida em comunidade
que impedem o crescimento sejam extirpadas, sejam tiradas do nosso meio. Vocês sabem que muitas igrejas, às vezes, durante anos, vivem externando os mesmos vícios, mesmo tendo novas pessoas. Sabem por quê? Porque os antigos, com os vícios, vão contaminando os novos. E estes novos se tornam antigos. Novos vão chegar, que vão ser contaminados, que vão se tornar antigos, que vão contaminar novos. Às vezes precisa de uma confissão coletiva, de um reconhecimento coletivo de alguns vícios, de alguns pecados, de alguns comportamentos. O avivamento que aconteceu na Inglaterra com John Wesley em 1739, como o avivamento que aconteceu com John Edwards em 1743, como o avivamento que aconteceu no país de Gales de 1904 a 1905, como o avivamento que aconteceu na Coreia do Sul em 1906, como o avivamento que aconteceu na África do Sul em 1966. Todos eles possuem um ponto em comum: o povo todo reunido, reconhecendo seus pecados, confessando seus pecados. A Inglaterra foi mudada à época. A América do Norte, o país de Gales com Evan Roberts, com o avivamento que aconteceu lá, teve mais de 100.000 conversões, porque o povo, as igrejas envolvidas no avivamento, reconheceram os seus pecados, os seus vícios, os seus maus hábitos. Às vezes, irmãos, o que falta entre nós é o reconhecimento coletivo, que vem existindo durante anos, impedindo o crescimento, para que venhamos a deixar os mesmos e passemos a crescer, e passemos a desenvolver. Vocês sabem que um dos pontos destacados por Martinho Lutero no século XVI, Reforma Protestante, foi que a Igreja Católica Romana estava em pecado, em desobediência, errada doutrinariamente diante de Deus. Ela precisava reconhecer, ela precisava mudar, não reconheceu. Daí nasceu os evangélicos, os protestantes, os crentes, porque o homem havia entendido que uma igreja que não estava reconhecendo os seus pecados, tinha que reconhecer e não reconheceu. E nasceu um novo povo, com uma nova realidade. Às vezes, volto a ressaltar, o que precisa é, se desejamos crescer, reconhecermos os nossos pecados, os maus hábitos, os vícios pertinentes à nossa igreja. Eu costumo dizer que revitalizar igreja é mais difícil do que plantar igreja. Porque na revitalização, a gente tem que lidar com os vícios já existentes, com os maus hábitos. E como é difícil. Vícios e maus hábitos de anos, que vem passando de pai para filho, de membro mais antigo para membro mais novo, e assim por diante. Nós precisamos reconhecer se há entre nós vícios, maus hábitos, pecados que têm impedido o crescimento da nossa igreja, para Deus fazer com que ela cresça
diante da nossa confissão. O terceiro e último subponto que os versos de 1 a 3 apresenta é que a lei de Deus confronta e transforma. Verso 3 destaca que quando a lei é apresentada, é lida e explicada, e a gente viu isto quando expomos o capítulo 8, o povo é confrontado e transformado. Quando a palavra de Deus é exposta, quando a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus confronta e promove, por meio da ação do Espírito Santo, aplicando-a no coração do povo, uma transformação, uma necessidade de mudança, de mudar de vida, de mudar de rumo, de mudar de direção, no campo comportamental, diante de Deus, diante dos homens. João Calvino, no contexto do século XVI, dizia que a palavra de Deus tem esse poder quando é exposta o coração de quem é de Deus, de quem pertence a Deus. Se eu sou de Deus, se você é de Deus, se nós somos de Deus, nós vamos sentir a necessidade, quando ouvimos a palavra de Deus, se estivermos tendo uma vida de pecado, de mudarmos, de transformarmos. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que mexer, ela tem que promover em nós essa mudança, se somos de Deus, se pertencemos a Deus. É estranho alguém que ouve a palavra de Deus domingo após domingo e não percebe a necessidade, tendo uma vida incompatível com a vontade de Deus, de mudar. Não sentir nenhuma tristeza profunda, dor profunda pela vida que está levando. Nós percebemos que este povo, quando é confrontado pela palavra de Deus, pela lei do Senhor, este povo percebe que estava distante de Deus, percebe a necessidade, portanto, de recomeçar, de reconstruir a vida diante de Deus, espiritualmente. Quem ouve a palavra de Deus, quem estuda a palavra de Deus e não percebe a necessidade de mudar, deve refletir se de fato encontrou-se com o Evangelho ou não. A palavra de Deus, ela promove no coração de quem é de Deus a necessidade de mudança. Gera o incômodo. Quando ela é ouvida, quando ela é escutada, ela penetra, ela corta, ela incomoda, ela diz, muda na alma do indivíduo, e por meio dela o Espírito Santo vai trabalhando no coração. Ela confronta e transforma. Ela só volta vazia em quem não é de Deus, em quem não pertence a Deus. Porque quem é de Deus percebe a necessidade em ouvindo a palavra de Deus de mudar, de buscar uma transformação. E às vezes isso é paulatino, não é imediato. O Espírito Santo vai trabalhando, mas tem que ter um incômodo. Tem que ter o constrangimento, tem que ter a dor, tem que ter a necessidade de mudar de vida, de buscar uma nova vida, de deixar o pecado, de buscar direção mais e mais de Deus, para que de fato a transformação ocorra, aconteça. Eu concluo esta mensagem dizendo que o arrependimento genuíno envolve
humildade visível, confissão coletiva e transformação pela palavra de Deus, reforçando a restauração espiritual. Se não há humildade visível, confissão de pecado, transformação pela palavra de Deus, não houve conversão. Muitos dizem, estamos vivendo um avivamento, que não é avivamento porque, infelizmente, o que se percebe é que não há arrependimento, confissão de pecado, transformação, mudança de vidas. O que há são shows, histerias, bagunça, discursos de autoajuda, mas palavra de Deus que convoca, que chama a uma transformação, a necessidade de confissão de pecado, de arrependimento, de vida mudada, de vida transformada, de restauração espiritual. Não há. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que possamos nos encontrar com a palavra de Deus, vendo-a promover em nós a necessidade constante de arrependimento, de confissão de pecado e de mudança de vida. Deus amado, Deus santo, grande é o Senhor, fiel, bondoso, misericordioso, gracioso para conosco. Somos infiéis muitas vezes. Muitas vezes deixamos de fazer o que tu desejas, o que o Senhor pede a nós. Mas hoje, nós, em ouvindo tua palavra, percebemos a necessidade, porque é impossível não pecarmos, de nos colocarmos diante do Senhor, em arrependimento, confessando os nossos pecados, e dizendo-nos, Deus tenha compaixão, tenha misericórdia. Deus promova em nós essa necessidade de mudarmos de vida, de mudarmos de direção, de tomarmos um novo rumo na esfera comportamental, ética da nossa vida. Que a primeira igreja presbiteriana de Carapicuíba, Deus, seja uma igreja revitalizada, avivada, transformada dia após dia, para que o Senhor seja visto entre nós, para que o Evangelho seja exposto com poder e autoridade, para que vidas sejam transformadas em o nome de Jesus, e que ela cresça, isto é, esta igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor, que esta igreja seja uma testemunha do Senhor neste bairro, nessa cidade, neste estado, em o nome de Jesus. Esta é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.